Saudações, amigos. Conforme eu havia dito, sempre que eu achasse que um assunto seria relevante, eu faria um vídeo pessoal para bater esse papo com vocês. Nós estamos próximos do 7 de setembro, o feriado que comemora a independência brasileira. E já faz algum tempo, o Brasil tem assistido nos noticiários os pronunciamentos aí do senhor presidente da República falando que 7 de setembro vai ser o dia não sei de que, né? Aparentemente seria o dia de um golpe, o dia onde ele iria tomar o poder do Brasil à força, extinguir o regime democrático que hoje vige no Brasil. Boa parte dos brasileiros se recorda de 1964, quando houve o golpe civil-militar, com apoio da Igreja Católica na época, e das Forças Armadas, e da grande mídia, da elite brasileira, do agronegócio daquela época, por exemplo, que depois o João Goulart, um vice-presidente eleito, na época as eleições elas eram separadas, o presidente e o vice eram eleitos de forma separada. E esse golpe, depois o presidente João Goulart, na época mais conhecido como Jango, implementou um regime no Brasil que durou 21 anos. Todas as vezes que eu vejo pessoas falarem em AI-5, em golpe, o Bolsonaro passou o ano de 2019 todo falando nisso, lembrando disso. Para quem não sabe, o governo militar passou um ano governando o Brasil através de atos institucionais até que uma nova Constituição fosse promulgada que referendasse tudo aquilo que eles fizeram enquanto um regime impopular e antidemocrático no Brasil. Então, até que a Constituição fosse promulgada, eles governaram o Brasil através de atos institucionais. O AI-5 foi o mais violento e abrangente deles todos. Fechou o Congresso Nacional, deu poderes ao presidente para isolar políticos, exilar, tirar do poder, caçar. Isso sem nenhum processo, só pela vontade. Já havia o primeiro ato institucional, foi o ato institucional número 2, onde os militares golpistas puderam expulsar, expurgar e caçar das Forças Armadas os militares que foram contrários ao golpe, por exemplo. Não existia nessa época democracia. Por quê? Você não podia falar livremente, você não podia se expressar livremente, você não podia discordar livremente. Muitas pessoas no Brasil foram assassinadas, torturadas, sumiram. Obviamente, houve uma reação também por parte de setores da sociedade brasileira em movimentos que podiam ser considerados por eles como terroristas, que eram movimentos subversivos, porque atentavam contra a ordem constituída deles, que, por sua vez, tinha atentado contra a ordem constituída constitucional anteriormente no país. Mas, como a história é contada pelos vencidos, né, esses movimentos passaram para a ilegalidade e foram caçados. Com o processo de abertura, muitos políticos voltaram para o Brasil. Leonel Brizola é um deles. Me lembro muito do Leonel Brizola e do Darcy, por conta do projeto dos CIEPs, no estado do Rio de Janeiro, onde eu moro. E vários outros. E o Brasil tomou uma nova feição democrática. Elegeu, ainda em 1985, um presidente através do voto indireto. Em 1989, nós teríamos as primeiras eleições diretas e por aí afora até chegar aqui. O senhor Bolsonaro e a família dele, eles querem voltar com tudo isso. Mas por quê? Perguntam-se os brasileiros qual é o grande interesse do Bolsonaro em retroagir a um regime autoritário. É só um, amigos. O Bolsonaro e a família dele estão cercados e enfiados
em vários crimes, mesmo antes dele ser presidente da República. Os crimes de responsabilidade que ele cometeu, dizendo que vai fechar o Congresso, dizendo que vai fechar o STF, esses ele cometeu enquanto presidente da República. E não tiveram andamento de apuração porque o Procurador-Geral da República não se movimentou. Ok. Existe aí, parece que 150 pedidos de impeachment que o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, também não pauta e não coloca adiante contra o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, antes de ser presidente da República, cometeu uma série de crimes. Todos os dias na mídia vem a público aí, principalmente a questão do peculato, da famosa rachadinha, de como ele construiu o patrimônio dele. A compra de imóveis, as ex-esposas, enfim. Se o Bolsonaro não for reeleito em 2022, ele vai perder o foro privilegiado, obviamente, se ele não for cassado até lá, não tiver um outro problema. Assim que ele perder o foro privilegiado, ele volta a ser réu em primeira instância. E é muito provável que Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro sejam presos. Inclusive o Renan Bolsonaro, o filho mais novo, que não tem cargo público, está às voltas aí com uma série de denúncias por conta de prática de lobby junto ao governo do pai para favorecer pessoas, ele próprio, provavelmente com ponto de vista de dinheiro, com fins pecuniários. Então o Bolsonaro quer dar esse golpe porque ele precisa do golpe para não ir preso. E aí eu fico muito triste quando eu vejo irmãos brasileiros e brasileiras dizendo que o golpe tem que ser dado. Só que eu começo a perceber, e eu quero acreditar nisso firmemente, que meus compatriotas que estão com esse discurso não estão cientes da gravidade do que é esse golpe que o Bolsonaro está tentando dar. Esses companheiros talvez estejam interessados em uma agenda mais conservadora, a questão de família, as tradições familiares. O pessoal do agronegócio está muito feliz com o nível que o dólar atingiu. Enfim, então existem segmentos dentro desse país que estão se beneficiando com a política econômica do Bolsonaro. Mas a grande maioria do Brasil não está. E isso está sendo demonstrado nos 64% de impopularidade ou de rejeição ao governo Bolsonaro que a gente tem ouvido falar aí nas pesquisas de opinião. Então, irmãos, estou conclamando a vocês como brasileiro, enquanto brasileiro, conclamando a meus irmãos brasileiros, meus irmãos cristãos, as pessoas que creem em Deus de um modo geral, não vão para as ruas fomentar desordem. Vocês que são sociais-democratas, como eu sou social-democrata, e normalmente sou chamado de esquerda, então meus irmãos aí da esquerda, se vocês puderem não ir para as manifestações do dia 7, não vão. Deixe que o Bolsonaro e os bolsonaristas se manifestem. Porque se eles se manifestarem de forma democrática, não sei bem qual seria a pauta, mas a manifestação é livre se ela respeitar os padrões de civilidade, não depredar o patrimônio público, não quebrar nada, não destruir nada, não atentar contra as instituições, o Bolsonaro e os bolsonaristas têm direito de fazê-lo. Mas não é isso que ele está esperando. Ele está esperando fazer uma bagunça, ele contava com as Forças Armadas. E o último pronunciamento que eu vi do comandante do Exército foi exatamente o oposto disso, dizendo que o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica vão respeitar e vão proteger a Constituição, como é sua atribuição, dada pelo artigo 142 da Constituição Federal. Inclusive, podem ser convocados pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário, se for necessária a presença dos militares na rua, para garantir a lei e a ordem. Mas parece que existe uma parcela das polícias militares que está às voltas aí com esse sonho golpista. Então eu conclamo a vocês, irmãos brasileiros, não vão para as ruas dar motivo ao Bolsonaro de criar uma retórica, essa palavra está em moda hoje em dia, né? Que é dizer que o Brasil
tem esquerdopatas, tem comunistas, que os comunistas precisam ser combatidos e os comunistas estão aí na rua no 7 de setembro querendo mobilizar a desordem no país. Deixem o Bolsonaro e os bolsonaristas irem para a rua sozinhos. Vamos ver o que eles são capazes de fazer sozinhos. E o melhor, vou deixar aqui uma pergunta para vocês para fechar o vídeo. O que será que vai acontecer com essas pessoas, esses brasileiros, infelizmente, irmãos brasileiros, que eu espero que Deus toque no coração deles e eles acordem? O que vai acontecer com esses irmãos brasileiros no dia 8 de setembro, quando o Brasil estiver normal, com as instituições no lugar, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal não tiverem sido enforcados em praça pública, né? O Congresso não tiver sido invadido e os deputados e senadores presos, e o Brasil estiver funcionando normalmente? O que será que eles vão fazer? Se alguém tiver essa resposta, por favor, interage, me ajuda. Boa noite e que Deus proteja o Brasil.